E agora, Costelas de Hidromel. Este programa é livre para todos os públicos. Você está ouvindo Costelas de Hidromel, mitologia para todos. Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel. Aqui é o Vertamati e eu sou do signo de Marduk. Meu Deus, o que é isso? Isso mostra que o Rodolfo não estudou a parte dele direito. Mas... Aqui é o Rodolfo do Melocast e o Guilherme mandou eu estudar um deus que não é pai de ninguém. Como assim não é pai de ninguém? Eu garanto pra você que ele pode ser filho de Zeus, hein? Zeus era transão pra caramba. Mas o problema é que ele não é pai, cara. Ele não pode ser igual o Polegar, cara, e ser o pai de todos? Olha aí, hein? Nossa senhora, galera. Aqui é o Caio Nobre do Melocast e eu acho que o Kratos não matou todos os deuses. Não, tá faltando pau ainda. Ele só não matou a Afrodite que ele comeu ela. Ele deveria trocar de panteão agora, né? Exato, ele vai trocar de panteão, exatamente. Ó, lá na Eslávia, lá tem deus lá sobrando ainda pra ele. Ele vai levar porrada nos outros panteões, cara. Inclusive, eu acho que no God of War 4 vai aparecer o Perum, vocês vão ver. Bom, aqui é Renato Seveniani e nosso sangue é feito de pedra vermelha. Pedra vermelha? Que da hora. Ah lá, viu? Tá explicado o meu coração de pedra. Nossa. Segundo essa lenda, o coração é de grama, cara. Grama? É. Não, tá errado isso aí. Mas é isso, meus caros. A gente vai tentar aqui nesse cast atrasadinho em relação ao Dia dos Pais, porque a semana não era nossa, era dos caras do Meia Lua. Mas vamos tentar pegar alguns A pais. gente roubou o Dia dos Pais. É. I am your father. Eu quero começar com uma lenda, na verdade, assim, mostrando uma cultura e tal, e depois vem a lenda propriamente dita, vamos dizer assim. Porque eu quero falar do Earth Diver primeiro, que seria o mergulhador da Você Terra. errou, cara. Oi? Você errou, cara. O quê? A música é Holy Diver. Nossa. Meu Deus. Tem uma banda chamada Cormorant, que o álbum deles se chama Earth Diver. Ó. Muito bom. E se eu tivesse entendido alguma das coisas que fala na música, eu imagino que tem a mitologia envolvida. Aham. Então, assim, a mitologia nativa americana, né, lá da região dos Estados Unidos, tudo, por mais diferente que seja, ela tem sempre o envolvimento desse Earth Diver, que é alguma criatura que, tipo, o mundo tá sempre no caos da água, igual a gente viu em tantos outros, e diferentemente daqueles contos que, surge um monte, não, esse tem uma criatura aquática que pode ser uma tartaruga, né, o mais comum de todos é uma tartaruga, chegando até a ser uma criatura que eu nem sabia que existia até estudar pra esse cast, que chama rato almiscarado. Que é isso? Vulgo castor, só que em vez de ter aquele rabo largo, né, que ele usa pra fazer as represas, ele tem um rabo tipo de rato mesmo. O resto ele parece um castor. Ele é tipo um gambá. Isso é um mutante, né, que você tá falando. Você tá descrevendo um mutante aí. É, tipo, o castor mandou ver num rato e deu esse jeito. Quando você começou a falar de monstro da água, eu pensei no monstro do Lago Ness, cara. Quem sabe ele não foi também. Não. Resolveu o mistério, né? 200 anos de mistério. Mas assim, você tem duas lendas, né, que giram em torno das tribos americanas, né, que é aqueles Iroquois, os Blackfoots, Cherokee, coisas assim, né, esses nomes que a gente vê. E é engraçado que essas lendas, elas também são do, tipo, aquela questão que a gente levantou num outro cast, da movimentação dos povos. Porque os índios russos e os povos tártaros antigos, eles tinham exatamente essas mesmas lendas. Por mais absurdamente
relativamente longe que seja um lugar do outro. Cara, tinha índio na Rússia? Tinha, eles chamavam Shukshi e Yukagira, alguma coisa assim. Caralho, tinha índio na Rússia, agora sim, hein? Né? E, tipo, você tem uma lenda que ela é mais simples, que todo o povo, os deuses e tal, moravam num plano superior, que seria o céu, vamos dizer assim. E tinha uma grande árvore nele, e a filha do grande deus adoece. E a única maneira que eles encontram de curar ela é se ela acaba morrendo da doença, e por causa disso eles podem tentar ressuscitar ela nessa árvore mágica. Então eles cavam um buraco nas nuvens e tentam colocar ela ali pra ver se as raízes, né, a energia das raízes da árvore ressuscitam ela. Só que acontece, eles não sabiam que tinha um plano abaixo. E quando eles cavam esse buraco e colocam a moça lá, a moça cai pro plano terreno, vamos dizer assim, que é um mar gigante. E o corpo dela cai e ela, nesse processo de cair, quando ela cai na água, ela revive. Só que ela ia morrer afogada novamente se não fosse essa tartaruga gigante que surge. Olha aí. Então essa tartaruga pega ela e ela decide que ela quer ficar ali embaixo, porque ela não tem nem como voltar lá pra cima e acha que ali é um lugar bom pra construir um novo mundo. Por isso, até o do Dia dos Pais, essa tartaruga ela vira o grande pai, passa a ser o pai dela, e a tartaruga mergulha e busca nas maiores profundezas que nenhum outro animal conseguiria chegar e volta com um pouco de terra sagrada pra ela. Aí ela pega essa terra sagrada e joga no casco da tartaruga, e por causa dessa terra, o casco da tartaruga vira o nosso planeta, vamos dizer assim, vira a Terra. Caramba, tartaruga poderosa essa, hein? É, e fica fértil, e ali em cima ela começa a construir, né? E tem uma outra lenda que começa só na água. Essa é mais particular, assim, dos Cherokees e dos Blackfoots, que você só tinha água e o sol lá em cima. Então, o deus Mor deles, que eles chamam de velho homem ou velho pai, vem pra terra, e é aí que entra o rato mascarado, porque ele pede ajuda pra alguns animais que tinham naquela água buscar terra pra ele. E a lontra tenta e não consegue, o castor tenta e não consegue, e a única criatura que consegue trazer essa terra pra ele é esse rato mascarado, que acaba virando, vamos dizer assim, uma criatura sagrada pra eles, né? Porque ele consegue mergulhar mais fundo que os outros e traz pra esse velho pai a terra. E ele, com esse punhado de terra, ele faz uma magia similar à da tartaruga e transforma esse punhado de terra no planeta, né? Aí a lenda se estende bastante. Eu achei muito legal porque ela vem de uma canção, pois eu até coloco no post o texto, em algum outro post, né? Uhum. E ela é detalhada a ponto, assim, dele criando cada um dos animais, que nem ele cria o carneiro. Aí ele vê que o carneiro não consegue andar direito no solo. Então ele pega o carneiro e leva até as montanhas e vê que lá nas montanhas ele fica saltando, mais feliz e satisfeito. Ele faz tipo um Darwin ao contrário, assim, né? É, ele faz um Darwin ao contrário. Ele pega, você não serve aqui. Aí põe pra lá, aqui não. Aqui, opa, aqui você tá feliz. Então fica aqui, você é uma criatura da montanha. Fácil assim, né? É, e aí ele cria todo o mundo e finalmente ele decide que tá na hora de continuar a linhagem dele. Então, mais uma vez, voltamos à velha lenda do barro, porque ele faz uma mulher e o filho com barro e sopra a vida neles, e eles são a primeira família humana do mundo, porque aí ele aceita que ele vai ficar naquela terra pra sempre como um andarilho e acaba aí, sabe? Ele deixa a divindade dele de lado pra poder se tornar um humano junto com a família dele. Olha que massa, cara. Pô, cara, bacana, hein? Da hora. Essa tartaruga que você citou aí é a mesma lá do Kung Fu Panda, não? Puta, cara, não sei se é do Kung Fu Panda, mas aquele Discworld com certeza, né? O Discord é na tartaruga que voa pelo espaço. Mas ela tem elefantes, né? É. Poderosa essa tartaruga aí, vou te contar, viu? Mas é interessante, né, cara? A gente tem uma outra visão da criação das coisas, assim, por meio dessas lendas, assim, que são contadas. É muito massa, cara. É, então. Mas eu acho legal que você vê detalhes, tipo, me surpreendeu primeiro essa diferença, né? Você ter a mesma lenda na América do Norte e na Rússia e no centro-oeste europeu, sabe? Coisas assim. Uhum. A mesma lenda dessa da menina que passa pelo buraco do céu. E coisas assim, a criação do barro. A gente vê em inúmeras mitologias diferentes. O barro moldado pra ser o ser humano, sabe? Legal, cara. Muito legal. I am your father. Papai!
falar primeiro aqui do deus da mitologia maia. E eu, achei bem legal, cara. Quando você pega pra estudar as coisas, você vai descobrindo e vai dando mais vontade, assim, né? De você descobrir mais coisas. E eu sempre gostei muito dessa temática maia, azteca, assim, né? Essa parte onde é o México hoje em dia, né? Claro. E esse deus aqui, ele chama Itzana. Eu até peguei a pronúncia essa. Ó, da hora, hein, cara? Primeiro de nós que procura a pronúncia certa, você não fica chutando. eu só espero que eu tenha entendido a pronúncia, né? Mas tudo bem. Aí são outros 500. E é interessante, cara, que até pesquisando mais, eu acho que na maioria dos lugares eu achei que ele chama Casa do Lagarto, que o nome dele significa. Mas daí eu achei uma outra versão que eu achei ela mais plausível até, cara, pelo pouco que eu conheço de mitologia maia, assim, que o prefixo do Itz tem a ver com secreções e, tipo, coisas como seiva de árvores ou sêmen. E na mitologia desses povos indígenas da América Central, eles cultuam muita coisa do sêmen, né? Porque, tipo, a origem da vida, tem vários mitos deles que envolvem. E eu achei que é mais plausível, assim, porque esse é o Deus criador, ele é o pai da humanidade, cara. Sim. Da hora. Ele é só, tipo, o cara, entendeu? Outra coisa muito legal desse Deus, cara, é que, na verdade, o que eu achei mais legal dele foi isso. Ele é o único Deus da mitologia maia que ele é bom. Como assim o único Deus que é bom? Hã? E todos os outros gostam de sangue, né? O único deus que é altruísta, né? Vamos dizer assim. Não, é porque todos os outros deuses, eles faziam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, e associavam a coisas ruins, por exemplo, guerras. Ah, saquei. E esse Deus, eles nunca associam a coisas ruins, tipo morte, guerra, doenças, nada. Ele nunca é associado a nada que é ruim. Ele é só associado com coisas boas. Ele procura o benefício das pessoas só, né? Ele é muito legal também, cara. Puta, eu gostei muito desse Deus, cara. Eu fiquei bem interessado. E os deuses maias, eles também assumiam as formas dos animais, né? E a versão animal dele é esse eu não pesquisei direito a pronúncia, não. É o Kukulkan, que é a serpente emplumada, que é o famoso Quetzalcóatl, né? Dos aztecas. Ah, sim. Inclusive tem aquele lugar que é uma pirâmide maia, que eu agora fugi o nome, que tem aquela sombra na escada. Já ouviram falar? Que no equinócio você consegue... Eu sempre confundo equinócio com solstício. Cara, é sempre equinócio de alguma coisa. Ou solstício de alguma coisa. Então, mas eu sempre confundo os dois. E quando tá no equinócio ou no solstício, eu não sei, mas é fácil de descobrir. Na pirâmide que eles têm lá, a sombra dela, assim, foi feita de tal forma que forma uma serpente, fica ondulado a sombra. E é a representação dessa serpente, cara. Da hora. Além dele ser Deus criador e pai da humanidade, ele foi casado com Ixchel. Essa é muito difícil falar, eu não vou nem tentar. It's a shell. É uma concha. Ixchel. Mais ou menos isso. Às vezes eles não entendem direito se ele é representado como 4 deuses ou eles assumem que ele é pai de outros 4 deuses, que eles estão sempre virados um de costa pro outro, mas na posição tipo de uma cruz. Então eles formam os pontos cardeais e as representações deles em estátuas, coisas assim, estão sempre viradas pros pontos cardeais. Tipo, os caras já sabiam, tá ligado? Pra que lado era o norte. Isso aí, os povos antigos sabiam, acho que eles nasciam com uma bússola na cabeça, velho. Cara, hoje em dia você sai na rua e pede pra alguém apontar o norte pra você, as pessoas vão, tipo, falar o quê? Né? Ou puxa o celular, né, cara? Procurar se tem um aplicativo no celular, né, de bússola. E eu achei bem legal a associação, tipo, do pai com essa coisa de ser bom, né? Ele era, tipo, o Deus que tava lá só pro bem deles, pra proteger, né? Pra ser bom com eles. Não... E se eu posso incrementar um pouquinho mais, ele não só era bom, como ele era o sábio. Porque ele é considerado, né? Você falou do negócio das guerras, do sacrifício de sangue, doenças. Ele é o Deus da medicina deles. Ele é ligado a magias, né? Reparação e a medicina, né? Isso. E também a escrita. Ele, teoricamente, é o criador da escrita. Vamos dizer assim, é algo que poucos povos nessa época do mundo podiam virar e falar que eles sabiam escrever, né, cara? Sim, escrita é para poucos. Até hoje, né? Que vacilo. Olha, escrita até não é tão pra poucos, mas leitura, rapaz... Leitura realmente, viu? Muita gente tem preguiça. Ler Tititi não conta como leitura, né? Apesar de muita gente falar, eu leio revista todo dia. Facebook também não conta como leitura. Leitura depende de interpretação de texto. É simples assim. Exato. Mas esse não é o assunto de agora. I am your father. Papai!
Um dos que eu peguei aqui pra poder dar uma olhada na história dele, que eu até me interessei de cara quando eu vi lá que ele foi mencionado como Deus do Trovão e da Luz, que eu até fiz uma brincadeirinha no início aí do cast, que chama Perun, o nome dele. Que de acordo com a mitologia eslovena, o Perun, ele é o deus mais foda, né, presente no panteão dos deuses, e é conhecido como Deus do Trovão e da Luz, como eu já disse, só que, tipo, ele tem outros atributos, além desses, assim, de ser o Deus do Trovão e da Luz, ele tinha atributos como fogo, montanha, armas, guerra e por aí vai. Ele é o deus de tudo, é isso? Ele é o deus de tudo, cara. Por isso que eu falei que o Kratos esqueceu um deus, entendeu? Porque tá foda. Não, é que você não entendeu. O Kratos mudou de nome. Ele matou todo mundo, virou o deus de tudo e agora ele se chama Perun. Será que vai ter esse codinome aí? Esse codinome no God of War 4? Então, de repente, o Perun é um primo distante dos Zeus, a gente não sabe? Zeus, Thor, Perun, Tupã, é tudo a mesma coisa, cara. Tupã, eu gosto do Tupã. Tudo faria no mesmo saco, né, cara? E é dito também que lá na mitologia eslava, que o mundo ele é representado por uma árvore sagrada, que normalmente é um carvalho, que eles falam, né? Que onde os galhos e o tronco da árvore, eles representam um mundo cheio de vida, que é o mundo dos vivos, né? Dos homens. Enquanto as raízes da árvore, elas representam um submundo, que é mais conhecido como o mundo dos mortos, né? Daí você pensa em Hades e tudo mais, aí você faz essas associações quando você tá pesquisando sobre ele também. E o Perun, ele é conhecido como governante do mundo dos vivos, né? Do céu e da terra, que ele é simbolizado nesse carvalho como uma águia, que ele fica no topo desse carvalho lá, observando o mundo inteiro a partir dali. Tem uma proximidade grande com a mitologia nórdica, né? Que não é estranho porque eles estão ali do lado, né? Não tem como escapar, né? Fizeram menções também à mitologia báltica, falando dele também. Mas eu acho legal que, tipo, eles sempre associam, né, por exemplo, o Trovão com um dos caras mais fodas, né? Porque, tipo, tem, né, Zeus... Era um dos poderes indomáveis por eles, né? Porque vinha dos céus. Então, e é uma coisa, até hoje tem gente que tem medo de trovão, né? Pois é. Dorme com um ursinho que fala palavrão, inclusive, quando tem trovão. É legal essa questão dele personificar, né? Porque o que eu tinha lido é que antes, né, da criação dos homens, ele era um deus terrível da guerra, assim. E ele só usava os poderes dele pra destruição. Tanto é que um dos atributos dele é justamente a guerra. Ah, sim. Mas aí, tipo, quando ele decidiu que ia criar a humanidade, que ele focou todo o poder dele numa forma exatamente do sol conseguir permear os galhos da árvore e poder ter iluminação ali embaixo também, junto ao tronco, que é onde viviam os homens, né? Exatamente. E eu ainda quero falar dessa mitologia com mais calma, porque tem uns deuses muito fodas nela. Os eslavos eram meio brutos, né, cara? Coloca brutos nisso. Vamos estudar a mitologia eslava e a gente vai descobrir outras referências do Tolkien também. Né? É sério, cara. O Radagast, por exemplo. Sim. O Radagast e o Balrog, os dois são da mitologia eslava. Fica a dica, vamos pesquisar. Viu, Caio? Rapaz. I am your father. Já que a gente tá indo ali pro leste, eu vou falar do Monkey Tengri. Ele tem 1 milhão de nomes, então faz um pouco de zona na história. Vá. Mitologia faz... Bom, ele é o deus da mitologia mongol e da mitologia túrquica. Eu não vou falar turca porque não é do país, é da região, né? E ele é o deus-chefe, né? O criador de todas as coisas. E ele é apelidado de o pai dos céus. E é casado com a mãe terra. Olha só que típico. Olha só. Gaia? Ele é casado com Gaia? A versão deles da Gaia. É a versão olhinho puxado da Gaia, né? É, exato. Bom, o primeiro registro desse deus é do século IV a.C. e ele tinha um nome chinês e, piada pronta, era Shen Li, não era lutador do Street Fighter. E acreditava que a transcrição, né, concebida aí, é que o nome dele se tornou de Shen Li
Tengri durante os séculos para Tangri, Olha aí. né, com problemas de pronúncia, interpretação das línguas, etc. E aí chegou o mais próximo desse nome que ele tem por último, né, que é Tengri. Uma outra origem do nome, né, é do altaico, que é um T separado, né, Tangiri. Essas pronúncias são complicadas, viu? Pois é. Só que esse nome, ele enfatiza mais o lado divino do que o fato dele ser o dominador dos céus. Então, não só ele mudava de nome, ele dava uma a mudança das mitologias dava a interpretação de ele ser o dono dos céus ou de ele ser mais uma deidade, digamos, cósmica, né? Bom, a palavra Tanri significa Deus, e aí o nome do Deus é Tengri. Aí vai ficar uma zona nessa coisa aí, tudo bem. O Deus Deuso, né? É o Deus do céu. Olha o trocadilho. Bom, nessa mitologia, né, ele é o cara mais puro e ele tem a forma de um ganso branco que voa eternamente sobre as águas que representam o tempo. Sob as águas está Ak-Aná, que é a mãe branca, ou provavelmente a mãe terra, né? E ela chama ou invoca para que Tengri crie as coisas. Então ela que, digamos assim, incentiva ele a criar outras coisas além de ficar voando sobre o tempo. Ah, legal. Ela mandou ele parar de ficar morgando e fazer alguma coisa da vida dele. Sai do sofá e vai fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, ele pensava que tava faltando alguma coisa e ele criou uma contraparte chamada Er-Kishi. Só que ele criou esse ser que também tinha o formato de ganso, né? E que tinha as penas mais sujas. Não era branco, completamente limpo, digamos assim. E esse era o deus da escuridão. Tipo, ele, por mera liberalidade, criou o mal, assim. Tipo, tá muito de boa isso aqui, vamos criar algum pra foder tudo. Ele criou sem querer o mal. A dicotomia tem que existir, né, cara? Tem que existir, né, sempre. Que nem a gente falou lá na mitologia tupi, você sempre acaba criando uma parte boa e uma ruim, aí o Renato lembrou bem do yin, yang, tem sempre essa dicotomia, né? Tem sempre as partes opostas, né, pra poder buscar um equilíbrio mesmo. Exato. Sim. Bom, ele criou, né, essa outra entidade e eles juntos criaram as coisas do mundo, né? Então, o Tengri, ele é o pai do mundo, o pai de todos os humanos, de todas as espécies, mas ele teve ajuda para criar o mundo dessa outra entidade que ele tinha criado anteriormente. Então, digamos assim, era um trabalho de pai e filho criar todas as coisas. E de acordo com o que eu tava lendo, ele era responsável pela colheita ou pelo cultivo, né? E pelos trovões também. Ele também era um deus dos trovões. Ah, bacana. Mais um que o Kratos esqueceu aí. Pois é. E eu tenho uma lenda bizarra da criação dos humanos, se vocês quiserem. Olha só, manda aí pra nós. Conta aí. Então, porque era assim, ele tava criando as coisas, né? O Monte Tengri, e ele decidiu finalmente criar os humanos, né? Então ele pegou da terra, né? De novo, usou o barro aí, fez os humanos, só que ele não gostava da consistência do barro. Então ele pegou e cobriu as duas criações dele, o homem e a mulher, com pelos inteiros, assim, tipo Chewbacca, sabe? E ele falou assim, pra eu dar a vida pra eles, eu não quero só que eles tenham a vida, eu quero que eles sejam imortais. Então ele tinha que ir buscar a água da fonte da imortalidade pra entregar pros humanos quando eles ganhassem vida. Só que pra tomar conta, ele deixou um gato e um cachorro tomando conta das criações dele e saiu. Nessa hora, o Erlik Khan chegou e afastou o gato, oferecendo um pote de leite e o cachorro com um pedaço de carne. E assim que os dois guardas tinham saído de perto, o cara simplesmente fez a coisa mais puta que ele podia fazer. Ele urinou nas duas criações. Que beleza. Ele urinou, ele resolveu lubrificá-las, né? Vamos dizer assim. Não, ele urinou assim pra tainted. Qual que é a palavra pra tainted? Manchado, marcado? É, pra manchar as duas, né? Pra marcar as duas. E quando o Tengri voltou, primeiro ele afastou o Khan. Ele deve ter chegado e gritado Khan! A gente não fez a piada, você precisou fazer isso. Né? Aí quando ele afastou, ele ficou puto com o gato e o cachorro, e como punição, ele mandou o gato lamber a urina de todos os pelos dos humanos e cuspir no cachorro. Coitado, bichinho.
Aí, o que acontece? O gato conseguiu lamber tudo, menos 2 lugares. O primeiro é no topo da cabeça, que é onde o Deus estava segurando a criação dele pro gato lamber. Ah, bom. Eu ia falar, porra, é o lugar mais fácil, né? Né? Então, mas tava segurando pro gato lamber, então ali ele não conseguiu. E o outro, na região das genitálias, porque tinha um cheiro esquisito que o gato se recusou a lamber ali. Beleza. Aí com isso aconteceram algumas coisas, né? O Deus entregou a água da imortalidade, só que a água só foi suficiente pra tirar a mancha dos humanos. Então a gente não é imortal, porque a água da imortalidade serviu pra tirar esse karma ruim que tava com a gente, né? E a gente ia viver um tempo. Aí a outra consequência é que o gato se lambe e lambe pelos, essas coisas, até hoje por causa disso, né? Por causa dessa questão. E o cachorro, mesmo que você dê banho nele, ele tende a ficar fedido por causa disso, por causa do gato ter cuspido os pelos sujos de urina no cachorro o tempo inteiro. Olha aí, gente. Filha Isso da explica puta. como é que a cachorrinha fica fedendo depois de 2 dias de banho. Mais um motivo pra odiar gatos, velho. E é por isso que a gente tem cabelo na cabeça e na genitália, né? A gente não é o Chewbacca, a gente só tem pelo nesses lugares. O gato ajudou, então. Se bem que eu preferia parecer o Chewbacca e ser imortal. Gato maldito. I am your father. Bom, beleza. O outro aqui que eu dei uma pesquisada a respeito dele, a pronúncia do nome que eles utilizam aqui, que são 2 nomes. Ele tem um nome formal e tem um nome que normalmente é utilizado aqui, que chama Tu Di Gong, o nome dele. Falei certo agora, cara. Antes eu não tava conseguindo falar, não. Um trava-língua desse. Falei que você não tá estudando chinês suficiente, velho. Pois é, cara. Eu tô precisando, né? Que ele é um deus chinês, reverenciado pelos religiosos tradicionais lá da China, que ele é formalmente conhecido, esse outro nome que eu falei que ele tem. Deixa eu ver. É Fuji Zhengshen, o outro nome dele. Que beleza. Nossa. Um mais fácil que o outro, né? Exato, só nome bacana pra você poder tentar pronunciar aqui. É que ele também é conhecido como deus da fortuna e da virtude pelo povo chinês. E que lá na China, cada vilarejo tem um santuário para esse deus, onde eles acreditam que ele é uma divindade que administra todo e qualquer assunto da aldeia. Ou seja, todo tipo de questão que relacionada à aldeia lá, tipo, problemas ou soluções para qualquer coisa, eles sempre buscam auxílio, né? Tipo, sempre pedem pra esse deus qualquer coisa. Tipo, ele é como se fosse um Jesus, vamos dizer assim, que as pessoas rezam pra poder pedir alguma coisa. Na China, é no caso esse Fuji Zhengshen. Eu falei certo. Puta, se tiver algum chinês escutando a gente agora, cara, fudeu, cara. Cara, é simples. A pronúncia está errada. É simples assim. Na verdade, eu falei isso porque ele comparou o deus chinês com Jesus agora, né? Mas... Ele só fez um paralelo. Eu fiz só um paralelo. Boa, Renato. Tava procurando a palavra. Panos quentes. Mas ele gosta mais de regalia, né? Porque o Jesus, normalmente ele é retratado crucificado, e esse eu li que ele tá sempre, a estátua dele é sempre ele sentado e a estátua é sempre colocada embaixo de uma árvore. Ó, aí sim. Exatamente. Foi só pra fazer um paralelo mesmo, porque pra alguns chineses, pelo menos a grande maioria, tipo, nos tempos antigos, né? Hoje em dia ainda tem muitas pessoas que idolatram esse deus, mas tipo, nos tempos antigos mesmo ele era muito mais idolatrado. Aí tipo, ainda fala aqui, ó, que nos tempos tradicionais as principais preocupações de cada vilarejo eram voltadas para a agricultura e pro clima, nos tempos antigos, né? E esse deus, ele não era idolatrado por ser o todo-poderoso, mas tipo, ele era tipo um burocrata celestial, que os aldeões podiam contar nos tempos de seca e de fome, sabe? Aí tipo, atualmente ele é idolatrado como em chinês, como eu acabei de falar aqui também, só que tipo, ao invés deles fazerem grandes santuários, monumentos assim pros deuses, algumas culturas assim, alguns povos na verdade, chineses, tipo, ainda guardam, tipo, tem pequenos santuários, tipo, idolatrando esse deus, que carregam a imagem dele, e tipo, muitos adoradores rezam pra ele pedindo riqueza e bem-estar, entendeu? Ele é benevolente. Ele é isso. Igual eu falei, ele é um burocrata celestial. Ele não é todo poderoso, igual, tipo, muitos deuses aí são conhecidos, entendeu? Que muitos temem. Ele não é temido. E o que eu vi, até o motivo de eu ter escolhido ele, é porque pros chineses não existe a mãe terra, existe o pai terra, que é esse cara. Esse cara é a terra. Sim. Por isso que ele tem essa parte benevolente de dar comida e tudo mais, né? Sim. Acho legal essa associação que eles fazem, né? Dos pais serem bons. Alguns acham, né? Os outros, acho que
que os gregos gostam que o pai seja cuzão, né? Os gregos já não se davam muito bem com seus pais. Com essas pesquisas a gente vai vendo, né, cara, a variedade de culturas que existem ao redor do mundo, cara, e tipo, cultura não se discute, porque se a gente for debater uma cultura de um determinado povo com cultura de outro povo, por exemplo, cara, vai dar briga na certa, velho. Não, ainda mais se tiver essas questões temporais, né? Exato. Daí que vai tudo pra merda de vez. Verdade. I am your father. Agora eu queria falar mais um pai, né, que criou aí toda a humanidade, né, ele criou um monte de coisa, que é um deus inca, que chama Viracocha. Viracocha? Viracocha, eu ia falar isso agora, cara. Tentei falar de uma maneira não zoada, mas por causa da expressão de desenhos, eu acho que é Viracocha, mas enfim. Rapaz. E ele tem até um nome completo, ele é um cara refinado. O nome dele é Kon-Tiki Viracocha. Porra. Ok, piada pronta também. Ele surgiu, né? Teoricamente a Terra já tava lá, mas num estado estéril, vamos dizer assim. Dormente? Não, estéril mesmo, né? Não tinham plantas, não tinha... Você tinha alguns elementos, né? Você tinha água, terra, o ar... É estéril, era um planeta estéril, vamos dizer assim. Sim, não fertiliza mais, né? E esse deus, ele surge do lago Titicaca, que é uma puta referência cultural enorme pra eles, né? Muita construída em volta. E eu tive que parar de rir por causa do cornolho, que me lembra Beavis e Butthead do Lake Titicaca. Yeah, probably Mexican. Says he's from Lake Titicaca. Lake Titicaca? Lake Titicaca. Okay. Find out where the hell Lake Titicaca is. Nicaragua. Nicaragua? Água for my bunghole. Mas aí, quando ele surgiu, a primeira coisa que ele fez foi usar a própria água pra criar uma raça, que foi uma raça de gigantes. E ele viu que não era uma raça boa, eles não conseguiam conviver e tudo mais, e não conseguiam, vamos dizer assim, tornar a Terra melhor. Então, ele trouxe uma primeira enchente gigante, que ele chamou de Unupachacuti, né? E acabou, dizimou com essa raça. O Guilherme tá reinando os nomes aí, hein, cara. O cara tem PhD em nomes difíceis. Pois é, ele se esforça, cara. Então aí, como ele tinha errado, né, ele considerou que o erro dele na criação tinha sido a matéria-prima. Então, em vez de pegar as águas, ele começou a pegar pedras que estavam na beira do lago. E de cada uma das pedras, ele começou a criar um humano. E uma das versões, né, falam assim que como as pedras são diferentes, formatos e tal, as pessoas tinham que ser diferentes, não podiam ser todos humanos iguais. E ele separou aquelas que eram mais parecidas e entregou comidas e uma língua falada diferente para cada grupo e colocou em diferentes pontos do mundo. Essa seria uma das explicações que coloca por que a gente tem povos diferentes com características diferentes e comidas típicas diferentes. Olha aí. Cara, acho que é a primeira lenda que eu vejo que ela explica a origem dos outros povos, né? É, tipo isso. Porque normalmente é um blocão só, assim, e ele criou todo mundo. Esse não, ele criou cada um no seu quadrado ali, pá. Então, ele já via essa diversidade, né? Nossa. E uma outra versão fala que ele pegou esses humanos e colocou toda essa criação dele, os humanos, dentro de uma caverna. E falou pra eles assim, quando vocês estiverem prontos, quando vocês virem o mundo fora da caverna de uma maneira que vocês acham que vocês podem sobreviver, que o mundo vai começar a florescer daqui pra frente, vocês saem da caverna. E pra isso, ele abriu 2 aberturas extras, pra eles poderem ver o mundo, além da boca da caverna. E eu acho legal porque eles não chamam de caverna, né? O nome do lugar chama Pacaritambu, que não seria caverna do amanhecer, seria taverna do amanhecer. É o bar, é isso? É tipo isso. Eu falei, cara, tá errado. Aí procurei em outros lugares falando a mesma coisa, falando que é taverna do amanhecer. Cara, pra criar tudo isso daí tem que ter uma imaginação que tem que ser tirado do limite, entendeu? Aí você tem que ir na taverna e você resolve o problema do limite. Pois é. E o outro nome que ela tem, né, por causa das aberturas, é Tambotoco, que seria a taverna das janelas. Olha aí.
na minha cabeça tudo faz muito mais sentido se for caverna, mas por algum motivo a tradução é maluca. É verdade, esquisito. Dessas 3 aberturas, né, quando foi a hora de saírem, foi aí que o povo inca se dividiu, porque quem era forte o suficiente, dominante o suficiente pra sair pela entrada principal, se tornou a elite da sociedade inca. Os imperadores, os sacerdotes, a elite. E o resto do povo que teve que sair pelas 2 janelas, vamos dizer assim, eles viraram servos e escravos, porque eles não tiveram a nobreza de sair pela porta da frente, vamos dizer assim, né? Ah, da hora. Legitimando a escravidão, né? É, tipo isso. Aí o Viracocha viu isso aí, viu que tava tudo, o povo tava, então ele decidiu que ele ia cuidar dos humanos. Então o que ele fez? Ele se tomou a forma de um mendigo e andarilho que começou a vagar pros humanos, pregando como se viver bem e fazendo milagres. Eu não sei se vocês estão reconhecendo a história de algum lugar, né? Não tô reconhecendo nada. Não, tem tanta similaridade, só que o que acontece? A maioria das pessoas não dava bola porque ele tinha pra dizer. Então, depois de alguns séculos, ele voltou pro céu em prantos. Então, você pega todas as estátuas do Viracocha que tem... Ele tá chorando? Ele tá sempre chorando. Sempre tem o desenho das lágrimas escorrendo. E eles falam, quando o povo esquecer de vez dele, passar a ignorar de vez os ensinamentos dele, ele vai ficar tão triste que as lágrimas dele vão ser tão intensas a ponto de fazer um segundo dilúvio que vai acabar com a raça humana, deixando só aqueles valorosos pra trás. Entendi. Não, cara, que massa. Que também tem uma referência gigante, né, cara? Imagina, mitologia nunca tem referência uma com a outra. Bobagem sua. Não, eu não tô julgando nada. Eu sou estudioso, cara. Eu vejo... Para, Guilherme. Para de julgar as coisas, cara. Para de fazer isso. Cara... Você tem que ser mais coração aberto, cara. Que isso? Que isso, cara? Contra mim agora. Não, tá errado isso aí, cara. Tá errado isso aí. Não, mas o Viracocha pode ficar sossegado que o pessoal aqui do Costelas e Hidromel não vai deixar a gente esquecer, né? Não. Quem escuta o Costelas e Hidromel vai sobreviver ao dilúvio do Viracocha, viu? Exatamente. A coxa dele vai continuar virada, pode ficar tranquilo. Tá que pariu, velho. Eu achei que a gente ia passar batido disso. Não, jamais, cara, jamais. Ele é o Curupira? Qual que é o que tem a perna? Nossa, velho. Para, vamos. E se fosse o sem coxa, era o que? O Saci? Eu não posso ir alto, não, caralho. Vamos se fuder, caralho. Ai. I am your father. Papai! Um dos deuses aqui escolhidos, né, foi o deus Marduk, da mitologia babilônica. Entretanto, todavia, o que eu consegui obter aqui sobre o deus Marduk é que ele só é pai de um filho, cara, e ele não é muito importante nesse quesito. Ele é muito importante em outros quesitos, mas daí eu resolvi falar do pai do Marduk. Então, já que você vai falar do pai dele, eu posso dar só uma curiosidade pra justificar a minha entrada? Pode, para. Os mesopotâmios, eles foram os primeiros astrólogos, não só astrônomos, mas astrólogos mesmo, das raças, né? O primeiro que começaram essa teoria de que as estrelas ditavam a forma de viver aqui embaixo. E o signo de Sagitário, que é o meu, todas as características associadas ao signo de Sagitário que eles trazem que era o Marduk. Era a constelação de Marduk com as características de Marduk que os caras transformaram em Sagitário. Olha aí. Uma parte da final da lenda do Marduk, ele é representado como meio peixe e meio bode. O Marduk ele também é associado com Capricórnio, porque toda a mitologia mesopotâmia... Caramba, ele é associado com mais de uma constelação? Ele é associado, porque são acho que 5 deuses que abriram em 12 signos, né? Olha só. Ah, você tá falando que quando transformaram em 12, pegaram as representações e expandiram, é isso? Isso, pegaram parte das características de um e de outro e jogaram nos signos. É que a Mesopotâmia era uma putaria geral, né? Teve muita gente, muitos povos e a cultura, tanto o nome dos deuses, as versões, é muita coisa, cara. E afinal de contas, o Marduk pegou qual armadura de ouro no final?
Acho que é de Sagitário, né? Sagitário mais a de Capricórnio. Ele ficou... Porque afinal de contas ele é sempre o que morre, que apanha, etc. Ah, e aí troca mas ele veio antes do Aioros e do Shura, então. É, exato. Então, mas aí você tem, por exemplo, Kingu, que é uma outra deusa. Eu sei que ela é associada com o signo de Virgem e de Libra, sabe? Toda a nossa astrologia moderna é baseada na astrologia... Tem origem na astrologia definida pelos mesopotâmios. É isso que você vai dizer. Exato. Enfim, Marduk foi um deus muito fudidão mesmo. Inclusive, ele foi eleito o rei dos deuses. Não sei como é meio ser eleito rei, mas enfim. Conceito de democracia. Kratos se elegeu o senhor dos deuses. É, não, o Marduk foi por votação mesmo. Todo mundo concordou de boa vontade que ele fosse. Então quer dizer que o Marduk olhou pros deuses e falou, chupa, tipo assim. Mais ou menos. Acho que os deuses não participaram da votação ali na Mesopotâmia. Ele ficou mandando beijinho, né? Beijinho no ombro pros deuses. Caralho, vamos adiante, vai. Senão isso aqui não vai dar. Mas eu acabei gostando mais da história do pai do Marduk. E como a gente já falou ali, aquela região da Mesopotâmia, foram muitos povos que habitaram e muita coisa. E ele tem 2 nomes. Primeiramente, ele chamava Enki, e depois ele passou para um mais simplificado, que é Ea, a letra E e A. Ou Ea, não sei, daí como você queira dar a pronúncia. Essa aí eu não consegui. Ea, tá bom. A pronúncia devia ser completamente outra, né? É, devia ser tipo I. Deve ser um som único, É engraçado que também por essa questão de como é muito tempo, né, que se passou naquela região, muitos povos, ele, nossa, tem muita coisa. Uns associam ele à criação, como se ele fosse o pai de tudo, mas é uma versão que eu achei meio menos interessante, assim, tinha menos coisas assim, nesse sentido. Mas ele é associado à água também, né, porque pra variar tudo surgiu em água, né, só pra variar um pouquinho. Ah, vá, é mesmo? Ele também é associado à sabedoria, à magia. É interessante isso, porque, tipo, ele é um deus associado à magia. Tipo, não é... Não sei se eu entendo errado, mas não é, tipo, magia divina. É a magia, tipo, que as pessoas teriam, sabe? É um poder. Seria uma coisa sobrenatural, uma coisa assim. É o mesmo caso do Odin. É um deus, mas ele faz a magia com as runas dele. Exatamente. Ele usa de objetos, tipo, mágicos, alguma coisa assim, né? É, então, eu entendo que seja nesse sentido, né? Mas ele criou as coisas, então? Ele é o pai de tudo ou qual que é o esquema dele ser? Não, então, tem algumas versões que ele é o pai de tudo, mas o importante é que ele é o pai do Marduk, porque na história mais importante do Marduk, no mundo, tinha 2 deuses, que eram... mas essas partes de zoeira é foda, né? De zoeira. É que não dá pra você entender, tipo, uma hora falam que, tipo, o cara é filho dos outros, outra hora fala que eles não são, então você nunca sabe. Aham. Então, mas aí, considerando que ele era pai do Marduk, qual que é a história importante? Não, o pai do Marduk ele sempre foi. É que tinham outros deuses, que eram o deus das águas profundas e um deus que o Tiamat gosta muito, ou melhor, uma deusa, a Tiamat. A mais forte. Que o Tiamat gosta muito. Hã? Olha aí! O Vertamati gosta da Tiamat. Aham. Eu adoro. A gente falou dela no cast de Dia das Mães, inclusive. É, então, ela é uma mãe bem... Quando você falou de Tiamat gosta muito, eu achei que gostar muito do Vingador. Tá falando. É, ele confundiu os nomes. Hein? Eu só perdi a porra do nome dos 2 deuses. Kingu e Tiamat. É, esse Kingu, ele era o deus das águas e ele vivia junto com a Tiamat, né? E eles criaram alguns deuses. Daí que tem essa meio putaria de saber se o Ea, que é o pai do... Eu ia falar o pai do Vingador. O pai do Marduk, se eles são netos do Kingu e da Tiamat ou se eles são deuses paralelos. Tem essas 2 versões aí que eu achei. Mas de qualquer forma, os filhos de Kingu e Tiamat estavam fazendo uma baderna, né? Criança, tal, aquela coisa joinha. E o cara ficou estressado e isolou os filhos dele. Ficou bravo e falou, não quero mais vocês aqui, e isolou eles em algum lugar que era impossível de sair e de achar. Nisso, esse deus, o Ea, que ele era muito sabichão, ele, escutando os lamentos, né, ou sei lá, através da magia, porque não tinha como saber onde era, ele resolveu ajudar os filhos, né, só que não deu muito certo e o Kingu matou eles. Só que em vez da Tiamat
Tiamat ficar com raiva do... e o Kingu, ele foi posto como uma espécie de sono, assim, e ele foi pro fundo do mundo, que eles viviam em água, né? Então ele foi afundando e desapareceu. E nisso, a Tiamat, ela descobriu que foi o Ea que fez isso, que enfeitiçou o outro deus pra tentar ajudar os filhos. Só que daí ela ficou puta da vida com ele, o Ea. E nisso, ela criou um exército de monstros. Eu acho que até daí que vem a lenda do dragão de várias cabeças lá, porque ela criou vários monstros, tipo dragões e homens, tipo, meio animal, tipo os minotauros, homens peixes. Ela criou um exército de monstros e falou, puta, eu vou pegar esse cara, né, o Ea. Só que o Ea, tipo, ele era representado como um velho já nessa época, sei lá, né, como que isso significa pra eles. E ele falou, pô, eu não vou dar conta, né, eu sou esperto aqui, mas eu não tenho condições físicas, assim, né, de poder de enfrentar um exército. E foi nisso que ele escolheu o Marduk, que era ele é tido como, tipo, o maior dos deuses, maior, tipo, literalmente, assim, ele era, tipo, mais alto, às vezes ele é representado como um gigante. E falou, pô, vou escolher meu filho como meu campeão, né, você vai me defender. Só que o Marduk, que não era bobo nem nada, falou assim, não, tá bom, eu enfrento Tiamat e o exército, só que eu quero ser o rei dos deuses. E daí os outros deuses eles fizeram um banquete com aquelas coisas todas e acabaram concordando, né, porque acho que todo mundo ficou com medo da Tiamat. Eu acho que todo mundo ficou bêbado. É, exatamente. E o Marduk virou o rei dos deuses e enfrentou a Tiamat, mas essa lenda fica pra outra hora. Essa eu deixo pro Vertamat. Ele não vai gostar de falar que ela perdeu. Não, mas a lenda é foda. Eu vi várias versões da batalha, assim, mas é bem legal, cara. O Marduk era fodão, cara. Ele inclusive tem ele no Tekken também. Ele é um pai legal, cara, o Ea. Além dele ser pai dos... Ele é tido às vezes como Deus criador, né, como se ele fosse o pai de tudo, mas ele é o pai do Marduk, cara. E ele depende do filho. Da hora. Ele dá a missão mais importante pro filho. É. Uma história bem legal de sucessão. Melhor do que ficar castrando o pai. Né? Né? Os babilônicos eram um pouco mais sutis nesse sentido. Exatamente. I am your father. Bom, já que a gente começou pelos índios americanos, a gente termina com os índios americanos, só que de outro lado. Olha aí, oposição. É, pois é. Bom, o povo próximo ali da região da atual Califórnia, né, o povo que... Eu não sei se o nome do povo era Cato ou se a mitologia é chamada de Cato, eu não entendi essa parte ainda, mas tudo bem. Eu vou chamar de mitologia Cato, que pode ser escrito igual a porcaria do site de empregos ou igual o companheiro do Besouro Verde. Eu vi o nome com K mesmo, é. É que eu achei uma outra transcrição que tava C-A-T-H-O, qualquer coisa assim. Agora, se alguém deu o nome daquele site pensando na mitologia, eu aplaudo. Eu só não sei o que vai ter a ver com procurar emprego, mas tranquilo. Sei lá, velho. Então, esse deus criador, né, da mitologia Cato, né, chamava Nagaicho, e assim como teve o do Marduk, que ele pode não ter criado nada, eu vou começar falando que ele criou, tá? E depois a gente entra na discórdia. Então, a primeira coisa é que ele, nessa parte, ele é considerado o deus criador de tudo, desse povo indígena, só que ele teve que criar o mundo 2 vezes. O rascunho e depois ele passou a limpo? Não, então, ele criou um mundo, e aí ele fez o quê? Ele tinha um colega deus, e eles estavam lá e notaram que a pedra, que era o mundo, tava meio esquisita. E eles achavam que eles podiam melhorar. Então o que eles fizeram? Ele lançou um patch, né? É tipo Minecraft, cara. Você vai batendo nela e cria outra coisa. Bom, eles pegaram essa pedra e estenderam essa pedra em todas as direções, e com isso eles criaram os céus. E para sustentar o céu, eles colocaram 4 pilares, um em cada canto, norte, sul, leste e oeste. Típico. Esse primeiro mundo, eles criaram tudo. Criaram as nuvens, fazendo sinais de fumaça. Então eles botavam fogo em coisas e a fumaça subia para os céus e se tornavam as nuvens. Eles criaram as águas, eles criaram grama, os animais, eles criaram tudo. E por último, eles criaram o ser humano. O ser humano foi criado do barro, né, da terra, e com grama. Então o corpo era a terra, os órgãos eram feitos de grama e o sangue era feito de pedra vermelha misturada com água. Pô, deve ser a tintura, né, que eles usavam. É, aquela argila, né, vermelha que eles tinham. É, que eles usavam pra fazer tintura de guerra e tudo mais, né? É, então.
O problema é que eles criaram todas essas coisas, mas não parava de chover. E por conta desse monte de chuva, teve um dilúvio que acabou com tudo. Então, mais uma mitologia que tem um dilúvio destruindo, né? E um erro, né? Você fazer um mundo, não ficar satisfeito, ter um dilúvio e você começar de novo, né? Mas o problema aqui não é nem que ele não ficou satisfeito, né? Ele simplesmente errou na medida, não parou de chover e ele ferrou tudo. Pôs muita água nas nuvens, né? Pois é. Bom, apesar de ter acontecido isso, ele não desistiu. Ele, brasileiro, não desistiu nunca. Foi lá, pegou um dragão que vivia nas águas e subiu nas costas desse dragão e direcionou ele para que ele levantasse a terra que estava embaixo d'água e formasse novos pedaços de terra por cima da água. Então ele foi guiando esse dragão e esse dragão ia empurrando a terra para cá e para lá e aí formou os continentes, formaram as ilhas, etc. Mais um Earth Diver, né, cara? É. Ele foi buscar a terra lá embaixo e trouxe pra cima. Pois é. Quando eles terminaram de criar os continentes, etc., o dragão tava todo sujo, porque ele tinha vários tecos de lama e terra na cabeça, no corpo, etc. E aí o Nagai-cho, que é esse deus criador, pegou essa lama e começou a usá-la pra criar o que tinha sido destruído. Então ele pegou um pouco de lama da cabeça e criou a grama das costas, criou árvores, montanhas, etc. E foi tirando toda essa lama de cima do dragão e criando as coisas. E por último, ele criou os animais e os homens, né? Então ele refez aquilo que ele tinha feito da primeira vez, só que dessa vez sem ter uma chuva que não parava. Certo. Daí Noé sobreviveu, né, cara? Não foi o Noé que sobreviveu, foi o Bastian. Pô, montado um dragão voando por cima, cara. É mesmo, rapaz, ó. Aí, ó. Desvendando mistérios aí, ó. Bom, depois de criar todas essas coisas, né? Ele tinha um cachorro que era de estimação e ele foi dar uma volta pra ver tudo aquilo que ele tinha criado e ver como as coisas estavam e etc. E quando ele terminou de dar essa volta ao mundo e conferir o que ele tinha criado, ele se retirou, ele voltou pros céus e deixou os homens pra cuidar daquilo que ele tinha criado. Essa é a lenda bonitinha. Mas o cachorro tem alguma outra função ou tá lá só pra ficar com ele? Ele é o companheiro, é o acompanhante, entre aspas, nessa segunda criação, mas ele tem outras histórias, pelo que eu vi, mas eu não me aprofundei, assim. Ah, tá, o cachorro tem mais significado em outros mitos que não são esses, né? Exato. Entendi. Tem uma história que ele usa o cachorro pra achar água, e aí ele vê aonde tem as águas e ele coloca os animais diferentes em pontos diferentes. Tem alguma história desse tipo, mas eu não prestei muita atenção nessa parte porque não cabia. Bacana, nota mental para o futuro. Tem notas mentais gigantes pro futuro dessas pesquisas. Sim. Aí o problema é o seguinte, como eu comentei no começo, existiam 2 deuses no início. E nessa história que eu tinha lido, que é bonitinha, quem criou tudo foi Nagai-cho. O problema é que na outra, quem criou tudo foi o outro que se chamava Shenesh. E esse era o criador, deus dos trovões e dos raios, e que o Nagai-cho era o Loki da história. Ô, louco, olha só, aí sim, hein? Ele fingia que ele tinha o poder, que ele podia criar tudo, e ele só ficava atiçando o Shenesh para que ele criasse as coisas. Então ele falou, cria aí terra, cria aí árvores, etc. Aí o Shenesh falou, cria você, cara, você quer criar essas coisas, cria aí. Não, eu quero, mas eu tenho poder, mas eu não tô afim agora, cara, faz aí, vai. Cara, fazendo birra, velho. Então ele ficava dando essas coisas de malemolentes, né? E aí quem criava tudo de verdade era o Shenesh, não o Nagai-cho. Ele levou o outro cara na conversa. Ele ia falando pro cara, cria aí um negócio aí. Vai lá, tô cansado, tu queria lá. Eu já sei, cara, esse Nagacho, ele é o primeiro gerente, né? Supervisor. Gerente. Fica delegando, faz lá, precisa fazer isso aqui, né? Faz lá, depois eu vejo se ficou bom. Ele só planejava e o outro construía, né? Uma coisa curiosa é que os indígenas, né, atribuíam o coiote como imagem desse deus do Nagai-cho, porque o coiote era esse ser meio malévolo, meio esquisito, né? Ele é sempre representado como alguma criatura astuta, malandra, né? Sim, mas eu achei mais interessante o fato de um ser o deus do trovão e o outro ser o deus da trapaça, igualzinho. Né? Eu achei muito bom. Separados por um Atlântico, né? Pois é. Unidos pela Pangeia. Pois é. Nossa senhora. Ou por meia dúzia de naus vikings, né? Vai saber.
Então é isso, meus caros. Como no Dia das Mães a gente fez, eu quero também deixar aqui no Dia dos Pais um grande abraço para todos os pais. Um abraço especial para o meu pai, que sempre escuta a gente aí, sempre comenta dos casts e vem perguntar e me pede mitologias às vezes também. Olha só. Olha aí, que bacana. O meu, a última coisa que quer é perguntar do que eu tô fazendo com o treco de mitologia. Então, feliz Dia dos Pais a todos os pais e até daqui a 15 dias. E fiquem com os e-mails. É. Message for you, sir. Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. Estou, como sempre, aqui com o Renato para ler os comentários de vocês, e-mails, saber o que passa na cabecinha de cada um de vocês aí. É isso aí, tem bastante coisa dessa vez pra ler. Tem, né? Mandem mais e mais, porque Sim. a gente, assim, o que a gente não conseguir ler na leitura de e-mail, eu vou e o Renato também responder. Faremos o máximo para ter respostas para todas as comunicações. Mandem e-mails pra gente com costelasehidromel@meialuaprafrentesoco.com.br. Isso, podem mandar mensagens no nosso grupo de ouvintes do Meia Lua no Facebook. Curtam a nossa página, tem a página do Meia Lua para Frente Soco, tem a nossa página do Costelas Hidromel, também no Facebook. Tem nosso perfil no Twitter, que é o @CEHcast. Até onde eu lembro, não mudou dos 19 ouvintes que nos seguem. Não mudou, o do CH não mudou, mas eu ganhei coisa assim de 6 ou 7 ouvintes nas últimas semanas. Desde que eu comecei, acho que, usar mais o Twitter. Ah, você ganhou seguidores no Twitter? Eu ganhei. Eu ganhei seguidores diversas vezes, só que eu não sei quais continuam seguindo depois. Porque tem alguns perfis de sites ou coisa do tipo que o cara ele segue você e deixa de seguir imediatamente só pra aparecer na sua mention, tá ligado? Aham. Eu nunca sei quem é que fica, quem é que sai. É um bando de felas, Mas é divertido de qualquer jeito. Eu tô adorando o Twitter. É um mundo novo pra mim, com apenas 140 caracteres. Exato. Mas vamos ao que interessa. Vamos. Eu vou começar aqui com o e-mail do Jorge Augusto. Ele manda assim: e aí, pessoal? Jorge, mais um e-mail participativo. Parabenizo a vocês por buscar material nacional. Eu não sabia que a mitologia brasileira era tão rica em detalhes e tão interessante. A gente deixou ela mais interessante do que o material que a gente encontrou, cara. É muito difícil achar material, tem mais folclore do que mitologia. Aí ele continua assim: pra mim a mitologia era o folclore e vice-versa, que acho que pra maioria. Obrigado por remover o véu da ignorância dos meus olhos. Dos nossos também. Dos nossos também é uma busca de sempre nossa, eu acho. Mais informação a gente trouxer é melhor. E o ponto em que vocês falaram que as mitologias ao redor do mundo têm em comum é intrigante, ao passo que nos remete às nossas origens como Homo sapiens. Fenomenal. Continue com um bom trabalho. Pô, valeu, cara. Continuamos sendo humanos que tentam achar respostas para as coisas, cada era com a sua mitologia. Sim, mas é impressionante. Eu acho que daqui a uns meses vai ser fácil a gente montar tipo um panteão só de deuses dos raios e trovões, que é o que a gente mais acha. Todos os principais, né? Pô, a gente conseguiu fazer um cast inteiro de mães, terra e pais, né? Pois é. Bom, a gente tem também um novo e-mail do Luiz Seigo. Eu vou dar uma resumida, que o e-mail dele é um pouco mais extenso. Então ele fala aqui que
faz tempo que ele mandou o primeiro e-mail, que ele tava atrasado com os casts e tal, e resolveu fazer uma maratona. Parabéns pela coragem, cara. Toda vez que eu tô atrasado nos meus casts, eu faço maratonas, eu fico louco. Né? Inclusive é o que eu estou fazendo agora. Acho que essa semana eu ouvi uns 40 programas de diversos tipos diferentes. Eu tô sempre escutando um monte mesmo. Eu só fico puto que eu não consigo comentar, porque os programas são mais famosos, então se você manda e-mail comentando de qualquer coisa do tipo, os caras ignoram, né? Porque não faz mais sentido pra eles. Já passa batido mesmo. Pois é. A gente não, a gente valoriza de qualquer um que vocês mandarem. Bom, ele fala que era muita informação e que a cabeça dele tá parecendo a Babilônia. Ele ainda não chegou no último cast. Ele fala que o preferido dele é o do Dia dos Namorados e que ele concorda e discorda com o Ivan, que falou do nível das piadas e quantidades e etc. Ele também concorda que as piadas são ruins e que às vezes dá uma irritada, mas que ele entende que é pra dar uma quebrada no ritmo e tal. Eu acho que é isso aí. O Ivan entende também, só que incomoda mais ele. Inclusive ele comentou no site, a gente já chega no comentário dele. A gente vai comentar dele também. E eu virei o mártir. Aí você leva toda a culpa pelas piadas ruins, sendo que a gente também faz. Ele fala que ouviu outros casts de mitologia e que ele acha que o ritmo dos outros vai acabar ficando um pouco pesado e às vezes chato, né? Aí, ponto pra nós. E que entende que a gente faz essas quebras exatamente pra tentar não deixar ele tão chato. Bom, ele finaliza com: continuem fazendo um ótimo trabalho, com o mesmo senso de humor, determinação e crescimento que vocês vêm demonstrando até agora. Um grande abraço, Luiz Seibo. Porra, valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por entender o nosso jeito esquisito e peculiar de ser. Um humor peculiar, né? Agora eu vou ler o e-mail do Sr. Dividi. O nome dele é Anderson Ferreiro Dividi, 25 anos. Ele é ferreiro, serralheiro, vigilante mascarado. Quando estou com insônia. Ferreiro só. Como é? Ferreiro e serralheiro? Da hora. Da hora, cara. Mexer com metais é um treco muito divertido. E difícil pra cacete. Nossa, eu ainda vou construir uma forja. Preciso de um terreno para isso, mas eu vou construir. E ele é de Jardim Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele começa com a melhor das frases, que é saudações mitológicas. Aê! Aê! Viva o bordão. Cara, escuto o programa de vocês desde o começo. Sempre gostei de história e mitologia geral, e vocês sabem falar de todas de uma forma humorada e singular, sem demonstrar qualquer preconceito com relação à mitologia em pauta. Olha, eu me surpreendi com a falta de preconceito que eu tive com a brasileira, viu? Consegui me animar muito, né? Eu tive um preconceito enorme que, por sorte, foi derrubado por coisas bem interessantes que tem na história dele. Exato. Mitologia brasileira. Ele falando, senti falta das risadas do Febrini, que parece do Zacarias, né? A risada do Fabrini. Nesse programa que são muito contagiosas, mas o Vertamati e o Renato Svegnani deram conta do recado. Assim como vocês, e por que não quase todos os brasileiros, nunca fui muito chegado na nossa própria mitologia. A gente gosta de tratar tudo que é nosso como pior do que os outros. Normal. Acho que isso faz parte de algum projeto secreto do governo, igual o plano de desmotivar a população a ter gosto pela literatura geral, fazendo crianças lerem livros que não as cativam. Eu tô nessa. Só passei a ler depois que eu li Fernando Sabino, acho que foi na 8ª série, que eu achei que ler coisas maiores era legal. E a Ilha do Tesouro também. Eu dei sorte porque eu li a Ilha do Tesouro, Tom Sawyer e a Odisseia no colégio. Tom Sawyer eu li uma versão resumida daquelas pra criança, sabe? Tem 15 páginas e um monte de ilustração. Num livro gigante, quadrado, que parece um notebook de 17 polegadas. Sim. Fala que isso é uma vergonha em nosso país. Não sou nenhum idealista político nacionalista. E também reconheço que nossa cultura não é tão maneira quanto a ter samurais, guerreiros, glutões com armas míticas e por aí vai. Cara, eu mudei a minha opinião. Eu comecei a mudar. A gente tem uns monstros muito bizarros, mas tipo, a gente tem dragões e serpentes e monstros fodas também. Eu acho que o problema é só a releitura cômica, digamos assim, que fazia do Saci, da Curupira e de outros seres do tipo. Pois é. Mas tem outros bichos mais esquisitos que são legais também. E ele termina com: mas vocês dois fizeram a história de nossos ancestrais nativos ser muito interessante aos meus ouvidos, sim.
Acompanhei todo o programa sem distrações, apesar de estar fazendo compras do mês com a minha esposa no supermercado. Coitada, velho, ela deve ter ficado puta que você não deu atenção pra ela. Eu agradeço a ideia de fazer compras escutando podcasts, nunca pensei nisso. Quando eu faço sozinho, tudo bem, né? Mas eu vou com a Larissa, eu não escuto. Dá um certo orgulho no peito em saber dessa mitologia tão profunda em nossa terra, que é vista como uma cultura fraca ou rasa por ser tão jovem. Continue assim e sucesso pra vocês. Muito obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado. E a gente tá tentando, né, fazer mais conhecimento sobre não só a nossa mitologia, como de outros tantos países, porque a gente só conhece 3, 4 normalmente, né? Então. Vale a pena conhecer de todo mundo. Com certeza. A gente vai se maravilhando nas pesquisas aí, vai só tendo ideia pra mais cast. Quanto mais cultura, melhor, né? Nossa, com certeza. No site a gente tem um comentário do Ivan, que a gente falou que ia ler agora há pouco, então a gente tá aqui lendo. Que ele fala: parabéns, uma ótima surpresa esse episódio, tanto por abordar a mitologia brasileira, quanto por vocês terem conseguido segurar as piadinhas necessárias de tão óbvio. Mesmo que a língua tenha ficado do tamanho do Venom de tanta vontade de fazê-las. Era mais ou menos assim. Era. Parabéns também ao editor, excelente edição. A gente divide sempre esse crédito. A edição é nossa, então ponto pra nós. Mas eu acho que o crédito é maior sempre pra quem corta. Então você ganhou dessa vez, Guilherme. Por favor, tornem ao tema tão breve quanto possível e, se possível, ampliem para o restante das Américas. Opa, sim. Vai ter que ter programas separados, cara. Você pegar em... Eu quero muito estudar a da parte central da América, cara. Deve ser muito legal. E eu, pra esse último cast que vocês escutaram, eu comecei a estudar o dos Peles Vermelhas da América do Norte também. Me surpreendeu muito. Achei bem louco também. Temos o comentário, nosso comentarista profissional, que é o Rafael Borsari, falando que um excelente podcast, mais uma vez, um tema diferente, diga-se de passagem, um tanto inédito. Abordar a mitologia brasileira é uma tarefa para poucos, e acredito que vocês não tenham deixado nada devendo. A gente espera que não. Espero que não. Espero não ter deixado informação para trás. A grande vantagem de tratar de mitologia brasileira é que pouca gente vai vir querer corrigir, né? Porque ninguém sabe nada. E ele fala que, além de mandar um abraço, ele fala que ele tá aguardando ansiosamente a gente abordar as mitologias de games, como a gente fez com o Resident Evil. Tá no forno, cara, tá no forno. Tem algumas no forno. Duas principalmente. Exato. Mas a gente não pode falar porque a gente não sabe quando a gente vai conseguir fazer. Bom, a gente tem um comentário aqui do As Lanterna Verde, que eu achei demais o avatar dele, cara. É o Aslan com a máscara, cara, do Lanterna Verde. Muito bom. Espirituoso demais, velho. Muito bom. Ele deixa aqui uma referência a Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Tem uma carta chamada Parrot Dragon, ou Dragão Papagaio. Que vergonha, cara. E ele fala que o cara do Yu-Gi-Oh! Ia adorar a mitologia brasileira pra criar cartas mais poderosas do que o Dragão Papagaio. Cara, eu a princípio achei que você tinha feito esse desenho, cara, porque ele é muito bizarro pra eu ter achado que ele era coisa do Yu-Gi-Oh! Os caras conseguiram. Mas japonês não tem limite, né? Então faz sentido. Não. E aqui do site eu tive uma bela surpresa. Eu acabei de descobrir um primo de algum grau, que eu não sei, que também não sabia que existia e não sei como ele chegou no site. Né? Deve ter colocado o sobrenome dele, deve ter aparecido o meu lá. Mas, Fábio, um grande abraço pra você, cara. Que bom que você gostou do nosso trabalho. Continua aí se comunicando com a gente e tal. E diga aí como você chegou até nós. Diga como você chegou até nós e vamos marcar uma brejinha aí também. Tem mais 2 comentários no Facebook, no grupo de ouvintes. Um do Fernando Casemiro. Ele fala: sensacional. Acredito que como muitos também desconhecia a mitologia brasileira. Muito bom o podcast. E ele comentou aqui, Guilherme, que como a gente comentou na leitura de e-mails que a gente teria que invadir o QG pra pegar alguma coisa pra gente, ele falou que vai fazer alguma coisa pra você também, tá? Yes! Que da hora, velho. E ele agradece o apoio e parceria do Meia Lua com Papercraft Arts. Mas eu vi a foto final do Elmo, ficou foda também. E tem mais um comentário aqui do Felipe Silva Santos, que dessa vez comentou aqui no Facebook.
Ele ouviu o cast hoje, que o hoje dele era dia 5 de agosto. Ficou muito bom a mitologia brasileira, mostrando que tem muitas coincidências com outras mitologias espalhadas pelo mundo. E ele direcionou pra você também, tá? Vertamati, não me xingue, mas eu gosto de considerar folclore como mitologia também. Eu só acho que as histórias do folclore, como foram propagadas pelo povo mais simples, como moradores de fazenda, agricultores, escravos, etc., tenham sido menosprezadas e tenham recebido esse ar de besteiras populares pelas pessoas, diferente do que acontece com as declaradas mitologias, que têm suas histórias estudadas com afinco, né, as mais tradicionais. Bem, é isso, mais um cast imperdível e logo volto aqui no tópico para comentar mais. Isso, continue comentando no grupo, participe, crie tópicos novos. Exato. Bote assuntos na roda. Em geral, se não é propaganda, a gente tá aprovando qualquer post, cara. Né? Tô aceitando qualquer coisa, ó. Tem que participar, tem que interagir, é divertido. Né? E eu também acho que a cultura indígena da região aqui do Brasil, Paraguai, Argentina, etc., foi tratada como besteira popular pelos povos europeus que vieram aqui, né, e dominaram o espaço. Eu acho que isso acontece mesmo. Sim. Mas aconteceu em outras culturas, de outras formas diversas, em todas as regiões do mundo, né? Sempre que vinha um povo com uma cultura teoricamente mais avançada, eles dizimavam a cultura anterior, né? Aconteceu com os maias, né? É verdade. Na América Central. Você acabou obliterando, né, cara? A cultura que tá lá. Exato. Infelizmente faz parte da história humana destruir o que estava antes para fazer uma coisa diferente. Sim, felizmente é assim. Mas o importante é que registros sobrevivem, historiadores e arqueólogos resolvem muitas das nossas dúvidas sobre o que aconteceu no passado. Verdade. E agora, qual é o jabá que a gente tem que fazer? Os nossos parceiros. Parceiríssimos. Começando pela Fábrica Nerd, que conseguiu uma promoção aí, um item que a gente vai fazer uma promoçãozinha da hora num cast próximo aí. Provavelmente o próximo. Então vamos bolar as regras primeiro. Né? Mas tem que ouvir. É isso aí, ouçam e descubram. Mas vão lá, ele tem feito umas camisetas da evolução dos Pokémons e de armadura de cavaleiro que estão ficando muito da hora, cara. Sim. Preciso dar uma ideia pra ele lá também. Também. O segundo é o EVA Toys, que, são aqueles bonequinhos cabeçudos assim. Esse se eu ganhar de presente, eu também vou ficar feliz. Aliás, qualquer coisa, cara, eu tô... Tá pedinte, né? Mendigando. Eu tô mendigando, cara. Eu achei bem legais os bonequinhos de EVA Toys. Mas os que eu tinha visto foram os que a Monique publicou lá do Resident Evil. Achei bem legal. Ah, não, mas ele tem uns negócios... Até uns que, tipo, não tem nada a ver com o jogo. Que nem ele fez um Charlie Brown, cara, que ficou muito da hora. Muito louco. E tem os outros itens de coleção que são da Old School Pixel Art. Grande Carol. São artes feitas pixeladas, assim. E rolando uma promoção aí no Facebook. Sim. Dela em parceria nossa aí. Sim. O sorteio é dia 1/9. A gente não vai poder anunciar quem ganhou no nosso cast, porque o nosso cast sai no dia 30. Ah, mas eles vão saber. Entrem no grupo e descubram. No grupo vão descobrir. Mas a gente não vai poder fazer festa aqui. A gente também tem a arte do Fernando, que é a Papercraft Arts, que acabou de mandar as fotos do capacete Libra que ele fez, que estão muito da hora. E ele fez uma caixinha, né? Porque é a caixa da armadura, não sei. Sim. Mas ele fez personagem de anime. Eu adorei um Bowser que ele fez, porque fica com a cara do personagem de 64, porque ele é todo poligonal, né? Poligonal, igual era o do 64, cara. Ficou lindo. Amei, cara. E a nossa querida Zell Games precisa de jogos pra Play 3, Play 4, o Shone. Eles têm uns preços muito mais acessíveis, assim, coisa de se pagar, tipo, R$45, R$50 um jogo, cara. Galera da Zell Games, me avisem se é possível os jogos do Wii U. As nossas queridas ilustrações, temos a seção de arte dos fãs. Mandem e-mails através do Costela, porque em geral sou eu que tô ocupando tempo com isso. Então mandem pro Costelas que a gente coloca lá no site, seja de filme, de jogo, de mitologia, de algum cast, seja, sei lá, do que você quiser, um sonho bizarro que você teve, não importa. A gente só quer divulgar a arte de vocês aí também. Isso aí. Façam desenhos divertidos igual do papagaio. Pô, mas a gente tá com legal. O pessoal fez o do... Eu tinha um do Cláudio. Vou ver se eu acho aqui nas minhas pastas de desenho. Eu vou postar também. Vou pedir pro Bach pintar também. Porque eu sou preguiçoso e não sei mexer no Photoshop.
Mas que nem o Daniel que mandou uma ilustração do meu boy Tui, que, cara, ficou muito da hora. Eu adorei o detalhe das peninhas, da correntinha de peninha no rabo dele. Cara, é muito cuidado com o detalhe, eu achei muito da hora. Então é isso, meus caros. Até a próxima aí. Um grande abraço. Até mais. Senhores, desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel.